profetiza na vida do teu irmão aí, Deus vai falar com você. Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero louvar a Deus por essa grande oportunidade que o Senhor Deus me concede de poder falar aos obreiros da casa do Senhor. Para mim é uma honra maravilhosa, nessa tarde, poder aqui falar alguma coisa de Deus para os irmãos. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida do nosso pastor-presidente Davi Cabral e de toda a nossa diretoria, nossos obreiros que estão à frente de cada região. Deus abençoe cada um de vocês. A você, obreiro, que é líder, dirigente de congregação, você, irmão, que é evangelista, você, irmão, que é presbítero, você que é diácono, trabalhador, você que faz parte da escala na casa do Senhor, Deus te abençoe nessa tarde, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o pastor já disse, vai ser mais ou menos assim a volta do Senhor, não é? Jesus não vai avisar o momento exato que ele virá, ele só avisou que ele vem. O pastor já avisou aqui por diversas vezes que nós temos que estar preparados para uma ocasião como essa. E nós somos pegos, surpreendidos, mas nós não podemos estar despreparados. Surpreendidos todos seremos. O arrebatamento não será avisado antecipadamente, ele vai ser agora. E aí, se você estiver preparado bem, se não tiver, que Deus assim faça o que lhe convém à justiça. Mas eu quero convidar os irmãos, Hebreus capítulo 4, verso 14. Hebreus capítulo 4, verso 14. Diz a palavra de Deus, eu quero fazer a leitura numa tradução da Nova Versão Internacional, NVI, que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecar. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade, ou no tempo oportuno. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, a epístola aos Hebreus, nós não sabemos quem foi o escritor dela. Nós vamos, se fôssemos discutir quem seria o autor, o responsável por essa escritura, nós iríamos entrar aqui numa discussão infundada, sem base, e alguém ia defender a ideia que pode ter sido o apóstolo Paulo, outros vão dizer que pode ter sido Apolo, em função de alguns pais da igreja que mencionaram essa possibilidade, mas nós não iríamos chegar à conclusão de fato quem foi que escreveu. O que é mais importante sabermos é que a mente que estava no controle de quem estava escrevendo é o Deus Todo-Poderoso. A pessoa não escreveu algo que ele achou por bem que deveria ser escrito, não teve uma inspiração momentânea, ou ele ficou olhando para o céu e de repente resolveu escrever, mas ele foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever essa epístola. E o autor dessa epístola teve como principal objetivo mostrar a superioridade de Cristo sobre todo o Antigo Testamento. Vai mostrar que Jesus ele é superior a tudo aquilo que o Antigo Testamento tratava. Ele vai dizer que, na verdade, o Antigo Testamento é uma sombra das coisas que iriam ser reveladas, e que a revelação
plena de tudo aquilo que foi dito pelos profetas e anjos no Antigo Testamento se cumpriu na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai começar no capítulo 1 dizendo que Jesus, ele é superior aos anjos porque ele é o Filho de Deus. O escritor vai dizer que Jesus, ele é superior ao sacerdócio de Arão. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que Jesus, ele é ainda maior do que o próprio Moisés, porque Moisés, ele era servo da casa de Deus, enquanto Jesus, ele é filho de Deus, ele é o próprio Deus. Que a palavra que os anjos e os apóstolos falaram, essas cumpriram com o objetivo da qual Deus a determinou. A palavra que Jesus disse também tem um peso ainda maior, porque saiu da boca do próprio Deus. Jesus é superior, Jesus é o maior, conforme o escritor Lucas em Mateus também vai escrever, quando os fariseus pediam para que Jesus realizasse algum milagre, e Jesus tinha liberto uma pessoa possessa, dizendo: olha, o Senhor expulsa os demônios pelo poder de Belzebu. E Jesus entra então num debate com eles, explicando que aquilo que estava acontecendo era pelo dedo de Deus, e vai exortar eles: olha, a rainha do sul se levantará contra essa geração e as condenará, porque veio desde os confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está aquele que é maior do que Salomão. Jesus é o maior. Ele é superior a qualquer homem, a qualquer pessoa que passou aqui na face da terra. Por maior expressão que um profeta possa ter tido, por maior expressão que um pregador possa ter, por maior expressão que algum líder possa possuir na face dessa terra, Jesus, ele é o maior do que todos, ele é o supremo exemplo para cada um de nós. E dentro dessa linha, o escritor aos Hebreus então, eu fiz questão de ler na tradução no AVI, porque ele inicia o verso dizendo assim, ó, portanto, na tradução da corrigida vai dizer visto, mas eu preferi essa porque dá a ideia de que esse homem, ele estava concluindo uma ideia que ele veio construindo no capítulo 1, capítulo 2 e o capítulo 3. Então ele quer chegar a uma conclusão e ele vai usar essa frase, portanto, ou seja, eu estou agora apontando para uma conclusão. E o que ele queria concluir? Ele queria concluir o seguinte, que a igreja, os crentes que tinham aceitado a Cristo, os judeus que tinham aceitado a Cristo, e que estavam sofrendo espólios dos seus próprios patriotas, estavam perdendo os seus bens, porque eles tinham aceitado a Cristo, a fé em Cristo como único meio de salvação, e os seus conservos, os seus concidadãos, os seus patriotas, judeus, estavam querendo convencê-los de que não adiantaria nada a fé em Cristo se eles não cumprissem a lei de Moisés. Eles vão apontar o sacrifício do Antigo Testamento como algo extraordinário, dado por Deus, e alguns deles, por conta da pressão em que eles estavam enfrentando, as circunstâncias que eles estavam enfrentando, muitos desses homens e mulheres estavam deixando a genuína fé que um dia foi dado aos santos, estavam tentados a retornar à sua velha formatação religiosa, a deixar o plano glorioso que Deus tinha entregue, estabelecido para eles, e eles estão por conta da pressão, perdendo bens, perdendo amigo, pressões por conta de bens financeiros. Eles estavam então pensando, vou deixar o ministério, vou deixar a obra, porque não vale a pena tanto esforço, porque não vale a pena tanto sofrimento. Eu vou continuar com Deus, não quero deixar Deus, mas por conta da pressão vale a pena abrir mão da fé e continuar seguindo como eu seguia antes, na minha zona de conforto. Inspirado e motivado e preocupado com essa situação, o escritor então diz, olha, portanto, nós que temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que penetrou aos céus. Jesus é maior do que Arão, o primeiro sumo sacerdote levantado na terra. Arão, embora ele teve o privilégio de entrar no Santo dos Santos uma vez por ano, enquanto ele esteve vivo,
Jesus não entrou e saiu, Jesus entrou e permanece lá até o dia de hoje, aguardando a ordem de vir buscar a sua igreja. Jesus não entrava uma vez por ano, Jesus ele adentrou e está lá nesse momento assentado à destra de Deus, e ele está na função de advogado, de intercessor, orando, buscando, intercedendo a Deus o Pai por mim e por você, lá nos céus. E aqui na terra, o apóstolo Paulo vai dizer lá em Romanos 8, que nós temos o Espírito Santo de Deus, que intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como convém orar. E quando Paulo diz que o Espírito Santo, que conhece, e que é na criação, ele conhece todas as línguas, ele conhece todos os idiomas, ele conhece todos os dialetos, ele conhece a língua dos homens, ele conhece a língua dos anjos, mas quando o Espírito Santo ele vai interceder por mim e por você, o texto diz que ele geme. Você sabe explicar o que é o gemido? Gemido é a aflição da alma que você não tem palavras para expressar e para descrever os sentimentos. E naquele momento de maior angústia, quando você já não tem mais palavras e não sabe o que dizer e começa a dizer um monte de absurdo, você pode contar com um intercessor na terra chamado Espírito Santo e outro intercessor no céu chamado Jesus Cristo, Filho de Deus. E o escritor aponta como Jesus no céu intercedendo, dizendo ao Pai: Pai, tem misericórdia, porque Ele está no momento. E olha, retenhamos firme a nossa confissão. Ou por que não, nós não poderíamos fazer um trocadilho de palavras, a nossa confissão, a nossa aceitação como obreiros, como trabalhadores na obra do Senhor. Retenhamos firme, porque não é fácil. Existem momentos de tentação que querem por todos os meios que nós paremos, que nós desistamos, que nós recuemos, que nós voltemos atrás a uma zona de conforto, sem muita preocupação, sem muitas responsabilidades. Mas será que de fato é isso que o Senhor quer de cada um de nós? E se todos nós pensássemos assim, todos nós fizéssemos isso, quem faria a obra? Com quem o Senhor contaria? Com os anjos. Deus estabeleceu essa honra para cada um de nós que estamos aqui nessa tarde. E Ele vai dizer: olha, porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das suas fraquezas. Olha que coisa linda, irmãos. Jesus, Ele é capaz de compreender você. Quando ninguém mais consegue te compreender, quando todo mundo acha que você, o que você está fazendo é absurdo. Sabe quando você parece que não encontra uma pessoa do teu lado que possa te compreender o seu momento? É um momento de crise, de angústia, de frustração, de decepção. É um momento, é uma circunstância. O texto diz que Jesus, Ele consegue te compreender. Ele consegue te entender. Ele consegue ouvir o teu lamento e entender a tua dor. Ele sabe quanto você tem trabalhado à frente daquela obra, Ele sabe quanto você tem enfrentado, se desgastado na obra do Senhor. Ele sabe, Ele te compreende, Ele entende a sua dor, Ele está contigo, mesmo que todos viraram as costas para você, você pode contar com o auxílio dEle, porque Ele te compreende. Aleluia! Vai dizer assim: porque nós não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, porém que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vai dizer que Jesus, como nós, realizando a obra do Senhor, também foi tentado como nós, mas sem pecar. E aí você começa a se perguntar: no que será que Jesus foi tentado fazendo a obra? Aí abre um leque para pensamentos vários, não é? Será que Jesus, como um obreiro, um trabalhador, que estava realizando a obra do Pai, porque Jesus disse que a minha missão é cumprir com a palavra, com a ordem do meu Pai. Essa é a minha missão.
Jesus estava numa missão. E em missão ele foi tentado. E no que ele foi tentado? Eu não sei tudo o que ele passou, mas algumas coisas a Bíblia deixa clara o que ele enfrentou. Primeiro, Jesus enfrentou a solidão. Jesus sabe o que é passar pela solidão. Jesus, na sua primeira prova que ele teve, a primeira tentação dele, foi no deserto, aonde ele ficou 40 dias jejuando. No final teve fome, e no ápice da sua tentação, aparece o adversário, no momento de maior fragilidade de Jesus. Eu acredito que já estava muito abalado, fisicamente abalado, por conta de sem comer 40 dias. O adversário se apresenta a ele, faz um desafio, trata Jesus com um descaso. Se tu és filho de Deus, porque eu olhando para você agora, Jesus, no estado em que você se encontra, não existe nada externo que aparenta que de fato você seja um filho de Deus. Não existe nada externo que dê testemunho de que Deus é teu Pai, por conta de que se Deus fosse teu Pai, você não estaria no estado em que você está agora. Porque imagine Jesus sem comer 40 dias. Jesus não estava fortinho como nós estamos aqui. Naturalmente não. Quem sabe com o semblante caído, não é? Fraco, se escorando para poder permanecer em pé, e nesse momento o adversário vem. Quando no calor da prova, quando tudo parece que você chegou no fundo do poço, aí vem o adversário para poder piorar a sua situação, ainda vem te afrontar. Ficou 40 dias na solidão e o acusador ainda se apresenta para querer colocar a filiação de Jesus em dúvida. Se tu és o Filho de Deus, como assim? Se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus vai usar Deuteronômio 8,3, vai dizendo, olha, está escrito que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai de onde? Da boca de Deus. Sabe o que Jesus ouviu da boca de Deus há 40 dias atrás, antes dele passar para a aprovação? Jesus sai do batismo, e diz a Bíblia que viu então o Espírito Santo vindo sobre ele em forma corpórea de pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia, este é o meu filho amado, em quem a minha alma se alegra. Jesus disse para o diabo o seguinte, olha, não importa se não existe nenhuma evidência externa que eu sou filho de Deus, eu não preciso de diabo, de testemunho de homem, eu não preciso de carro, eu não preciso de fama, eu não preciso de sucesso, porque há 40 dias eu ouvi da boca de Deus, não foi do homem, foi da boca do meu Pai, que eu sou o filho dele, e é indiscutível que ele cuida de mim. Deus cuida de você porque você também é filho dele. Você não é um ilegítimo, você foi adotado, filho por adoção, por intermédio de Cristo Jesus nosso Senhor. Se você está sofrendo, se achando só na tua congregação, saiba que Deus está contigo, saiba que Deus está te olhando. Ele é o teu maior amigo, amigo incomparável, amigo inseparável. Ele é o sumo sacerdote dos bens eternos. Aleluia! Aleluia, solidão, solidão. Jesus vai para o jardim do Getsemane, onde tinha ali as oliveiras, não vamos entrar no detalhe, e ele ora e diz para os seus dois amigos, dois amigão, vocês vão ali, vamos comigo lá. Ele sai, e quando ele volta, passam os piores momentos da sua vida orando, de forma que o seu suor transforma em gota de sangue. E aí ele chega lá, os dois amigos dormindo. Momento de solidão. Na cruz ele se sentiu só. Eli lama sabachthani, Deus, por que tu me desamparaste? Jesus entende a tua solidão aqui nessa tarde. Mas eu quero dizer uma coisa, retenha firme a esperança, a confissão da sua fé. Ele está comigo, Ele está comigo, Ele está comigo. Eu disse hoje na congregação que nós estamos vivendo a geração do sentimento. Tudo é a base do sentimento.
Ah, se eu sentir, eu dou glória a Deus. Se eu estou sentindo a presença de Deus. Se você não sentir, Deus está contigo do mesmo jeito, irmão. O fato é que nem sempre nós sentimos. O fato é que nós temos que saber, conhecer. Paulo estava preso em Roma, estava prestes a ser decapitado, mas ele escreve uma carta ao seu companheiro de ministério, uma carta encorajadora. Não foi uma carta de quem estava em depressão, quem estava pensando em tirar sua vida, de quem se sentia derrotado, abandonado. Não, ele disse assim: olha, eu sei em quem eu tenho crido, e estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele grande dia. Eu sei, saber. Talvez você está se sentindo só e não sente mais a presença de Deus, mas eu quero que você saiba e retenha firme a confissão da tua esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Deus está contigo na tua congregação, Deus está à frente daquele trabalho, Ele vai te abençoar, a obra vai prosperar. Não desanime, continue, porque o Senhor é contigo. Aleluia. Outra coisa que Jesus enfrentou foi a traição. Oh, meu Deus. Foi traído. Ele passou por esse problema. Você já se sentiu traído? É triste você confiar numa pessoa e aquela pessoa te trair. Davi escreve um salmo que eu não me recordo, que diz: aquele que eu não esperava que fizesse isso comigo, ele veio a me trair e a falar mal de mim. Jesus, dos 12, Jesus entregou o cargo de confiança a um chamado Judas. O único que tinha um cargo de confiança era o Judas. E ele foi lá, procurou uma ocasião para poder trair Jesus. Aquele que Jesus confiou uma responsabilidade. Jesus sentiu a dor da traição na pele. Jesus sentiu a dor do abandono na pele. Jesus sentiu a dor da solidão na pele. E às vezes na frente de um trabalho, como obreiro da casa do Senhor, você vai sentir isso. Você vai passar por isso. Passar pelo deserto. Somente você e mais ninguém. Você vai tentar procurar alguém para você compartilhar a tua dor, você não vai conseguir. Mas nós temos a promessa de que nós temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Confia no Senhor, continua confiando no Senhor. Se você foi traído na frente daquela obra, continua. Se aquela pessoa que você confiava saiu te maldizendo, falando mal de você, querendo derrubar o seu ministério, manchar a sua imagem, não fique aborrecido. Jesus passou por isso, e é tremendo. Jesus lá no jardim, quando ele estava, ele disse assim: levanta, porque aquele que vai trair está chegando aí. Quando levanta, chega a turba, Judas Iscariotes disse assim: olha, aquele que eu saudar com ósculo, esse prendei-o. E ele vai e beija Jesus e disse: ó, amigo. Meu Deus do céu. Jesus não usou de ironia, pastor. Jesus não usou de ironia. Não foi sarcasmo, mas era o sentimento que Jesus tinha para com aquele homem. Amigo. Com um beijo tu traz o Filho de Deus. E aí já pegaram Jesus, Pedro já saca da sua faca e já corta a orelha do sumo sacerdote. E começa aquela confusão. Guarda a tua espada, Pedro, guarda a tua espada. Aquele que o espada fere, com a espada será ferido. Não pague com a mesma moeda. Deixa que Deus vai cuidar desse negócio. Quem te colocou lá foi Deus, quem te chamou foi Deus, quem te levantou foi Deus, quem te estabeleceu como obreiro foi Deus. É Deus que vai cuidar do seu nome, é Deus que vai cuidar do seu ministério, é Deus que vai cuidar da sua família. É Deus, é Deus. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus que os justifica.
Portanto, servo de Deus, você tem um sumo sacerdote, um amigo, conta com Jesus que Ele está contigo naquela congregação e aquele trabalho vai ser próspero para a glória do nome de Jesus. Pastor, muito obrigado, Deus abençoe. Irmão, seja crente. Quem disse que você é homem de Deus e mulher de Deus, não foi o homem, foi Deus que diz: eis aí o meu filho, eis aí o meu filho, eis aí o meu... Foi Deus quem te chamou. Eu me lembro meu pai, quando eu ia para o Nordeste com ele, fui várias vezes. Ele fazia 3, 4 cultos por dia, fora o culto da noite. Quem já esteve no Nordeste aqui com o pastor Davi Cabral fazendo obra missionária? Pastor Dias, estou mentindo? 4 cultos. E às vezes, quando terminava o terceiro culto da tarde, ele falava: irmãos, vamos no hotel, toma um banho, se prepara, porque à noite o grande culto de adoração. Aí eu me lembro até hoje, tinha alguns obreiros: ah, não vou aguentar não, tá doido, culto. E o pastor Davi falava: deixa de ser frouxo, cabra, vambora, rapaz, vamos fazer a obra de Deus, vamos ganhar alma para Jesus. Será que você pode dizer isso para o irmão? Não dizer que ele é frouxo, mas diga para ele: vambora. Segura na mão dela aí e diz: vambora. Talvez alguém tenha entrado cansado aqui nessa tarde, mas o Espírito Santo está dizendo: vambora, vambora, vambora. É para frente que se anda.